A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio e na mesa de edição está Felipe Parra. Tenho uma pergunta para vocês, amigos ouvintes. Há algo mais vibrante que um bom debate? Isso mesmo que vocês estão pensando. Um debate no rádio sobre um assunto que temos visões diferentes, totalmente diferentes em nossa sociedade. Por isso que vamos apresentar agora um bom radiodebate, feito pelos nossos alunos do jornalismo da ECA USP. Boa reflexão para vocês. Muito obrigado. Bem-vindos ao Rádio Debate de Universidade 93.7. Hoje falaremos sobre a polêmica por trás do funcionamento de zoológicos. Eu sou Giovana Cristi e conduzirei o debate nesse programa. O projeto de lei de número 30, apresentado em março de 2019 e atualmente em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo, proíbe a construção de novos zoológicos e aquários na cidade. Um abaixo-assinado lançado pela organização Amparo Animal para apoiar a iniciativa teve mais de 140 mil assinaturas. Atualmente, aquários e zoológicos brasileiros reúnem mais de 75 mil animais, incluindo representantes das mais de 1.100 espécies ameaçadas de extinção no país. Assim, se defende a importância desses locais para a preservação das espécies ameaçadas e para a conscientização da população sobre a importância de se preservar a biodiversidade, além de ser um lugar importante para o desenvolvimento de pesquisas. Por outro lado, muitos zoológicos não providenciam as condições mínimas para garantir o bem-estar animal. Uma investigação da Organização Mundial de Proteção Animal revelou que, em pelo menos 12 dos principais zoológicos do mundo, os animais são submetidos a situações cruéis e degradantes. Outro argumento utilizado é a possibilidade de animais enjaulados poderem desenvolver doenças comportamentais, como depressão. Para falar sobre o assunto e desenvolver melhores argumentos, trouxemos duas especialistas para conversar com a gente. Vânia Plaza Nunes é médica veterinária formada pela Unesp Botucatu em 1983, diretora técnica do Grupo de Voluntários para a Valorização da Vida Animal, também diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção de Defesa Animal. Além disso, compõe a diretoria de Medicina Veterinária do Instituto Abolicionista Animal, é membro da diretoria da Associação de Médicos Veterinários do Bem-Estar Animal, coordenadora de Medicina Veterinária do coletivo do ITEC e superintendente da Fundação Serra do Japi. Cláudia Igaiara possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade de São Paulo e mestrado em Epidemiologia Experimental aplicada a zoonoses, também pela USP. É médica veterinária no Zoológico Municipal de Guarulhos e foi professora do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Guarulhos entre 2001 e 2009. Tem experiência na área de Medicina Veterinária, com ênfase em Medicina Veterinária de Animais Silvestres e atualmente é presidente da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil. Para começar, cada uma das especialistas vai introduzir seu ponto de vista. Vânia, você poderia começar explicando seu posicionamento sobre a importância dos zoológicos? Bom dia a todos, queria agradecer o convite e dizer que o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal apoia esse projeto de lei do vereador Reginaldo Trípoli por entender que nós não necessitamos de mais zoológicos no país, pela própria perspectiva que a palavra zoológico tem na história da humanidade. Nós entendemos sem dúvida nenhuma que os animais precisam ser destinados em alguns locais, nós não temos essa dúvida, mas nós entendemos que o custo de manutenção desses animais, não só no Brasil, mas no mundo todo, é bastante elevado. E, em geral, os animais acabam sendo submetidos a situações onde eles não passam só por lesões físicas, por danos, por apresentar uma situação corporal ruim, mas eles apresentam problemas crônicos relacionados às questões comportamentais que levam a que esses animais apresentem uma série de comportamentos indesejados. Então, hoje, nós entendemos que o que deve ser feito realmente é que se construa espaços onde esses animais podem ter o ambiente o mais próximo possível daquilo que eles necessitam, independente da espécie, e, na verdade, esse espaço tem que ser considerado um espaço, se necessário até a pesquisa, porque muitas vezes você tem a necessidade de desenvolver informações, ele tem que ser feito independente da presença do público, ou seja, nós precisamos de políticas públicas no país que, na verdade, financiem essas atividades. E nós acreditamos que, com toda a questão que existe do ponto de vista das instituições, os serviços de meio ambiente, IBAMA, Instituto Chico Mendes, enfim, todas as instituições
que hoje existem no Brasil e outras que podem ser criadas, é possível que os recursos destinados à área ambiental sirvam, na verdade, para manter esses locais, que serviriam, sim, muitas vezes, para que de um ambiente, entre aspas, mais próximo ao natural, a gente pudesse ter informação com relação a esses animais, mas não abertura de mais zoológicos no país. E você, Cláudia, qual a sua visão sobre o assunto? Bom, em primeiro lugar, também gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com a Vânia, né? Porque eu acho que a gente realmente precisa ter esse diálogo. E esse diálogo precisa ser aberto, envolvendo todos os setores da sociedade. Bom, eu trabalho há 23 anos em zoológico, né? E eu concordo com a Vânia em alguns aspectos, né? De que realmente a instituição zoológico precisa cumprir aquele papel a que se destina. E esse papel é a conservação e a educação. E a pesquisa científica, como a doutora Vânia comentou. O que acontece é que, como muitos outros tipos de instituição que têm muitos anos, né, de existência, essas instituições mudam, né? As escolas mudaram, os hospitais mudaram, né? Os zoológicos também mudaram. Então, do que eram coleções privadas de animais para ostentar poder, hoje os zoológicos têm um papel fundamental para atuar não apenas na proteção dos indivíduos que vivem nessas instituições, né, e que são muitos, você mesmo colocou 75 mil animais, e eu vou falar depois um pouquinho sobre como esses animais chegaram lá, né? Mas a gente tem um papel extremamente importante para combater as ameaças que essas espécies sofrem na natureza. A gente acredita que todos os animais, todas as formas de vida têm direito à vida, uma vida digna, e que, mais do que a existência dos indivíduos, as espécies também têm direito a existir, a continuar existindo. E o que a gente vê hoje é que elas estão sofrendo inúmeras ameaças no ambiente natural. Vocês devem estar acompanhando tudo o que está acontecendo com a natureza e com o ambiente, não só no Brasil, mas no mundo. Animais são retirados do seu ambiente natural por diversas razões, a maioria delas por relações de conflito com o homem. Atropelamento, filhote órfão, ataque de cachorro, agressão direta do homem. Essa época agora, a gente recebe inúmeros animais. O fato de que os zoológicos recebem esses animais, abrigam aqueles que são inaptos a ser devolvidos para a natureza e tem que manter esses indivíduos, eu acho que já é uma justificativa bastante importante para a sua existência, né? A gente não recebe recurso público nenhum para fazer esse trabalho, que na verdade é de competência do Estado, né? E a gente acredita firmemente, né, que zoológicos, bons zoológicos, com as características que a doutora Vânia colocou, com ambientes adequados, ambientes mais próximos do natural, podem sim permitir a manutenção de animais sem alterações de comportamento, sem doenças físicas e com bem-estar. É isso que a gente está buscando hoje para os zoológicos no Brasil. Certo. Então, para começar o nosso debate, eu queria perguntar para você, Cláudia, o que você pensa sobre o projeto de lei mencionado no início do programa? Eu conheço esse projeto de lei, né? Porque esse projeto ele tem algumas contradições. Na primeira linha, ele fala que os zoológicos têm papel de conservação, pesquisa e educação. E lá para baixo, ele quer cercear a reprodução. Como se faz conservação de espécies ameaçadas, ou seja, populações backup, sem fazer reprodução? Considerar apenas as listas de animais ameaçados de extinção é um perigo, porque não sei se vocês sabem como essas listas são feitas. Né? É um processo extremamente longo, as listas são publicadas a cada 5 anos. Vamos só pegar um exemplo, o que aconteceu com a população de bugios no sudeste do estado de São Paulo no ano passado. Ela praticamente desapareceu. Os bugios foram extintos localmente em vários locais, inclusive lá perto de mim, no Horto Florestal. Como que a gente vai repovoar com essa espécie, que é uma espécie extremamente importante para o ecossistema, se a gente não tiver populações de cativeiro reproduzindo? Então, é uma inconsistência. E também propõe que se adote um modelo de santuário. Mas o que é esse modelo de santuário? Eu gostaria muito de uma definição de que modelo é esse que a gente poderia adotar para os zoológicos. Você, Vânia, se quiser comentar um pouco do projeto de lei, se quiser falar um pouco de santuário também, seria legal. Eu gostaria sim, Cláudia, até porque, na verdade, eu acho que a gente tem situações reais e situações previstas, né? Uhum. Eu acho que, assim, quando a gente já fala cativeiro para um animal silvestre, isso já é um grande problema. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque
isso fica induzido, seja para que espécie for, que eu vou impedir que aquele animal faça escolha no comportamento que ele vai poder desenvolver dependendo do ambiente que a gente está. Quando eu falo de criar uma política pública para isso, porque eu acho que esse resolveria o problema. O que eu acho que fica muito claro na lei é que a gente não pode ter outros espaços. Do que a gente tem de levantamento feito, acho que a questão de um ano atrás, a gente tem 125 zoológicos no Brasil. Se a gente for pegar a situação dos zoológicos do Brasil, como é que eles funcionam, quais são as fontes de renda, né? Como é que esses animais chegam lá, a gente vê que a sua grande maioria, a situação é extremamente precária, os ambientes não pensam na questão de bem-estar animal quando a gente fala em ciência do bem-estar animal e não simplesmente usar um termo banal como tem sido feito no país recentemente, né? E a gente tem situações reais, por exemplo, o caso do chimpanzé black aqui no zoológico de Sorocaba, que hoje está num santuário, então, na verdade, eu acho que já é um exemplo de uma mudança de comportamento que a gente está acompanhando naquele animal. A gente tem o caso da elefanta Lady, que está lá em João Pessoa e que vai para um local que é um santuário, que é complexo, difícil. Ninguém está dizendo que é perfeito, né? Mas entra um ambiente de confinamento, onde o animal apresenta várias questões de problemas físicos e comportamentais, a tentar buscar um local com melhoria disso, em especial porque esses santuários eles existem sem financiamento público. E o que a gente sabe é que a história dos zoológicos no Brasil ela não é concebida dessa forma. Ela é concebida como algo que existe, uma política municipal ou estadual que cria esse financiamento. Então, isso também é um problema. De outra forma, a gente sabe do trabalho que muitos zoos hoje têm realizado, mas que a gente tem um conflito entre a legislação ambiental, por exemplo, os CRAs, os CETAs e os zoológicos. Então, eu moro numa cidade, em Jundiaí, que a gente tem a Associação Mata Ciliar, né, que faz um trabalho maravilhoso. Ela tem hoje 800 animais ali dentro, entre todas as espécies disponíveis. E uma dificuldade gigante de financiamento. Quando a gente fala de zoológico, a gente não está falando só, no caso, como é na Mata Ciliar, animais da fauna brasileira. A gente está falando de zoológico, a gente está falando de animais exóticos, a gente está falando de um comércio que existe internacional e nacional, que é bastante questionável e que cria uma série de problemas. Só para encerrar esse tópico que eu acho importante, a gente sabe que tem países de primeiríssimo mundo, por exemplo, como a Dinamarca, que há alguns anos atrás, acho que cerca de 2 anos atrás, matou uma girafa jovem porque não tinha interesse genético na girafa. Então, quando você transforma a vida de um animal em uma mercadoria, perde todo o sentido de todo e qualquer programa que se queira fazer. Eu, atualmente, trabalho numa fundação ambiental que tem um ambiente que precisa ser preservado. O que nós lutamos é que as políticas públicas prevejam que a gente diminua os atropelamentos, que a gente diminua o tráfico de animais. Então, quando eu falo que nós temos que discutir, sem dúvida, é o que nós fazemos agora, mas o que nós vamos lutar conjuntamente para não acontecer, é porque isso vai continuar acontecendo, né? Não depende só da gente. É lógico que você ter algumas espécies em cativeiro, ela é muito importante para a gente pensar nessa questão. Eu tenho que ter essas espécies, mas qual é a função ecológica que ela vai ter? Nós vamos devolver para a natureza ou nós vamos manter em cativeiro? Eu acho que essas discussões precisam fazer parte de tudo isso. Não é simples, mas a gente precisa enfrentar essas dificuldades. Bom, doutora Vânia, eu agradeço a sua colocação, porque trouxe vários pontos bastante importantes. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ter uma noção muito clara, né, de que tanto os santuários, inclusive os que você citou, como outros que a gente conhece, na verdade não existe, a figura do santuário na nossa legislação não existe. Eu acho que ela precisaria, em primeiro lugar, ser criada. Né? Eu acho que isso é um ponto de convergência nosso, né, doutora? Por quê? Os santuários que existem também são cativeiros. Os animais não estão livres, porque eles estão nesses locais justamente porque eles não podem retornar à natureza. Eu não posso soltar elefantes no Brasil, porque o ambiente não é adequado para os elefantes. O santuário onde está o Black hoje é um cativeiro, basta você olhar as fotos. Além do mais, nem todo santuário provê as condições ideais de manutenção dos animais. Isso é um outro aspecto que a gente tem que ver, né? O próprio Black, mas eu não quero entrar nessa discussão no momento, que a gente tem coisas mais sérias para falar. A questão do financiamento. Os zoológicos fazem o trabalho, muitos zoológicos no Brasil, principalmente aqui na região sudeste, onde se concentram
onde se concentra o maior número de zoológicos, a doutora Vânia deve saber, a gente tem mais de 50 zoológicos só no estado de São Paulo. Esses zoológicos, em sua grande maioria, são públicos e fazem o serviço que os CRAS e setas deveriam fazer, porque simplesmente a gente não tem CRAS e setas suficientes para atender a demanda. E a demanda é animais agredidos, atropelados, filhotes órfãos. Esses animais, quando possível, são reabilitados e devolvidos à natureza. Mas existe um contingente que vai ter que ser mantido, e apesar das pessoas não gostarem da palavra, vai ter que ser mantido em cativeiro. E o zoológico é um cativeiro tanto quanto o santuário. O CETAS, o CRAS, também é um empreendimento de cativeiro, destinado a tentar reabilitar esse animal. Agora, quando as pessoas pensam no zoológico, em transferir os animais para santuários, todo mundo pensa no elefante, no chimpanzé, no leão, na onça, no tigre. Quem pensa nas centenas de carcarás, urubus, gambás, papagaios, jabutis? Só no zoológico onde eu trabalho, eu tenho, no momento, 42 filhotes de gambá órfãos que nós estamos criando para reabilitar e devolver à natureza. Eu quero saber quem vai pagar essa conta. Se os zoológicos não puderem mais se sustentar financeiramente. Porque, ou bem ou mal, a visitação dá o recurso que o zoológico precisa para manter esse outro trabalho, que, na verdade, quem deveria fazer é o Estado, e ele não consegue fazer. Então, vai aparecer recurso que nunca apareceu para a gente, agora vai aparecer para cuidar desses animais aonde? Zoológicos têm equipe de médico veterinário, biólogo, nutricionista veterinário, né, zootecnista, contratados 365 dias por ano. Qual santuário tem condições de manter uma equipe como essa? Os grandes, certamente. Mas e os outros? Quem vai absorver a gente vai na mesma situação os 75 dos zoológicos. mil animais? Aí eu acho que é idêntico. A gente, só para, na verdade, fazer um diálogo que eu acho que é bem importante. Eu acho que a gente tem um ponto central que é a questão de que nós temos que ter os zoológicos, então, do século XXI. Né? Sim, a gente precisa mudar, precisa criar essa política pública. Eu acho que tanto um lado quanto o outro, eles têm coisas em comum. E o que a gente não vê é uma discussão de uma política pública para isso. Ou seja, os zoológicos são dos estados ou dos municípios. Então, cabe a eles, pela Constituição brasileira, o artigo 225 da Constituição é muito claro. A responsabilidade sobre a preservação da fauna e a da flora, mas eu vou falar especificamente da fauna, é do Estado e é da sociedade. Tá? O que eu acho que a gente tem que entender é que sempre tem uma alegação que me incomoda profundamente na educação ambiental. Eu tenho pós-graduação em Ecologia e Educação Ambiental, embora sou médica veterinária. E hoje trabalho com isso. Eu trabalho com crianças pequenas, de 7 anos de idade. Então, eu posso dizer que eu faço um trabalho de educação ambiental para as crianças entenderem como o ambiente é importante. E eu não mostro para elas, na minha atividade de educação ambiental, o que é um animal em cativeiro, seja na circunstância que for. O que não quer dizer que eu não reconheça que tem essa questão, porque existe um outro programa em Jundiaí, da Associação Mata Ciliar, que mostra isso. Então, o que eu vejo é que a grande questão é que nós podemos concordar, enquanto representantes de grandes entidades, eu do Fórum, que representa 140 entidades no Brasil todo, e você, que representa todos os zoológicos. Mas, na prática, o que a gente observa no campo, no dia a dia, se a gente sair daqui e for para um zoo, eu tive num zoo faz 15 dias, não é essa a realidade, infelizmente. Então, deixa eu também colocar... Rapidinho, só quero explicar para o nosso ouvinte que o CRAS é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Para falar sobre a polêmica por trás do funcionamento de zoológicos, trouxemos 2 especialistas para conversar com a gente. Vânia Plaza Nunes é médica veterinária formada pela Unesp Botucatu em 1983. Cláudia Igaiara possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade de São Paulo e mestrado em Epidemiologia Experimental aplicada a zoonoses, também pela USP. E eu queria também que vocês falassem um pouco dessa parte de educação, de como fazer a educação sobre os animais sem os zoológicos e sem a exposição nos zoológicos. Então, se vocês pudessem discutir um pouco mais sobre isso. Bom, então, a gente falando em política pública, né? Eu concordo com você que tem muitas instituições que realmente não deveriam existir. Tanto mantenedores, que são alguns santuários, que se chamam santuários, que não são santuários de verdade, quanto zoológicos. O que acontece? Quando a gente fala de política pública, nós, como Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, nem todos os zoos são associados, né? Nós representamos uma parcela dos zoológicos. Nós estamos propondo mudanças, estamos propondo a autorregulação também.
associação, vou falar ASAB, tá? Porque é mais curto, ganho tempo. Tem hoje um programa de certificação em bem-estar animal, onde nós estamos visitando todos os associados. É uma parceria com uma ONG internacional, a Wild Welfare, que cuida apenas de bem-estar de animais zoológicos no mundo todo. Temos um manual de procedimentos com 101 itens a serem verificados numa instituição, desde questões administrativas até o animal em si, o seu comportamento. Esse programa de certificação tem por objetivo visitar e certificar todos os associados da ASAB em 5 anos. E a gente já conseguiu muitas melhorias. Agora a gente precisa de apoio para isso. Como política pública, a própria Associação de Zoológicos entregou na Câmara Federal uma proposta de lei alterando e atualizando aquela lei de 83 que rege os zoológicos, onde cria muito mais responsabilidade e compromisso com o bem-estar para os zoológicos e aquários. Então, nós estamos tentando a melhorar e fazer a nossa autorregulação. Agora, quando você fala de educação, que você acredita que o animal em cativeiro não tem um papel educativo, tudo isso depende de como isso é apresentado para a população. Por que todo mundo se preocupa com o panda, que ninguém nunca viu? Porque conhece. Quem se preocupa com a espécie que eu trabalho, o sagui da Serra Escuro? Você se preocupa? Você conhece ele? Você conhece porque tem lá no Japi. Né? Mas a maioria da população de Guarulhos, onde eu moro e onde essa espécie vive, nem sequer sabe que ele existe. Agora, eles só vão se preocupar quando eles olharem no olho do animal. Você já sentiu o cheiro do lobo-guará? Sabe? Entender que aquilo é importante. Agora, óbvio, o animal tem que estar em boas condições físicas e psicológicas, o ambiente dele tem que ser adequado, ele tem que ter a nutrição adequada para que ele esteja bem. Então, é isso que eu digo. Eu acho que, assim, a questão não é proibir zoológicos, acabar com os zoológicos. É, sim, fazer com que os zoológicos melhorem. Da mesma forma que a gente não pode acabar com os maus hospitais, a gente tem que brigar para que eles melhorem. E o movimento de proteção animal é um grande aliado nosso. Muitas das mudanças que a gente vê nos zoológicos hoje vem do movimento de proteção animal. Nós consideramos aliados. Só que, a partir do momento em que se faz esse tipo de campanha, vamos fechar os zoológicos, isso cria uma insegurança que os próprios gestores deixam de investir no zoológico. E aí ele vai ficar cada vez mais sucateado, cada vez menos adequado para manter de uma forma adequada aqueles animais. Mas eu não acho que a gente tenha, Cláudia, a gente tem uma campanha fecha os zoológicos. Não é isso. Acho que esse momento é bem importante da gente entender, que é o seguinte: nós não deixamos de reconhecer esse papel nesse momento. O que a gente é absolutamente contra, e isso é uma luta mundial, é que se abram outros zoológicos pelos resultados do que a gente vê que existe. Qualquer pessoa que botar hoje no Google, procurar lá zoológicos e problemas em zoo, você vai achar uma lista gigante de problemas. Mas, todos os que a gente quer. E se você procurar só que, na verdade, trabalhos de conservação em zoológico, você também vai achar uma lista gigante. Só que eu acho que, na verdade, é esta a dificuldade. Eu acho que talvez o que a gente precise é fazer essa inversão de resultados e mostrar de fato. Eu até há pouco estava conversando com o pessoal aqui e uma coisa que eu vejo é que a ciência ela se fecha dentro de si mesma, achando que se justifica o fato do que ela traz é relevante quando eu discuto com os meus pares. Quem financia todas as questões é a sociedade. Então, a sociedade tem o direito de entender o que está acontecendo. E diferente de você achar que para eu fazer educação ambiental, porque eu também já tive essa dúvida, eu não nasci desse jeito, né? A vida foi me mostrando e me moldando dessa forma. Quando eu fui trabalhar onde eu trabalho hoje, minha maior preocupação era assim, o que eu, enquanto médica veterinária, estou fazendo numa área de conservação? É uma área tombada. E o que eu descobri? Quando as crianças chegam para trabalhar, porque fui eu que montei um programa para as crianças, eu com um grupo de pessoas, eu sou veterinária, não tenho essa expertise, trabalhei com o pessoal da educação, montamos e temos essa atividade, está convidada a ir lá visitar. Agradeço. O que na verdade a gente vê? As crianças começavam a chegar para nós, principalmente as maiores, quando o ano passado a gente trabalhava com elas, querendo ver leão, girafa, elefante, urso panda. E o que a gente fez? A gente montou um projeto onde a gente disse para eles assim, ó, o nosso projeto aqui é Pequena Cientista na Natureza. Nós vamos te ensinar como é que se faz a pesquisa. E durante um período da manhã ou da tarde, eles fazem isso conosco. E através dos exemplos, por exemplo, de insetos, plantas, borboletas, passarinhos, animais que eles vão encontrar ou não, e depois o resto eu mostro para eles que existem, e aí a gente tem ferramentas extraordinárias
né, as câmeras de monitoramento, que o próprio pessoal da Mata Ciliar mostra, porque as crianças não podem entrar num recinto que tem uma mãe gestando, por exemplo. Não, claro. Animais que têm problemas e não podem Então, entrar em contato. Mas Então, e eu essa, acho que e essa isso... experiência não é relevante? Não é isso. Eu acho que a gente precisa trazer essa informação. A gente não precisa ter uma exposição pública dos animais como a gente ainda vê acontecer na maioria das vezes nos animais. Eu acho que essa exposição pode ser indireta, porque a tecnologia hoje nos traz muitos recursos. Sim, Vânia. Deixa eu só complementar, tá? Eu acho que o que acontece hoje é uma desconexão total da criança. Eu brinquei na rua e você certamente brincou na rua. Muito. A gente subia em árvore, a gente comia fruta do pé. As crianças hoje vivem na frente da tela. Eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos, vivem na frente da tela. Então, eu acho que assim, você dizer que o mundo virtual, as telas, vão substituir não foi esse isso que eu contato, disse. Não foi isso que eu mas disse. é o que alguns projetos colocam. Não, mas tudo bem, o que o projeto coloca não quer dizer o que foi que eu disse. Então, só para você entender o seguinte, eu acho que enquanto existe essa dicotomia entre uma questão e a outra, a verdade de um está acima da verdade do outro, não é uma diferença a gente não vai resolver. Outra coisa, eu acho que tem uma questão importante que eu gostaria, senão os nossos ouvintes vão ficar com essa dúvida. Nos santuários que existem, pelo menos nos santuários que são assim reconhecidos mundialmente, tá? Toda a infraestrutura técnica existe da mesma forma. E muitas vezes, eu até imagino que você ia fazer um comentário em relação ao Black, muitas vezes os animais apresentam problemas que não foram criados por eles, mas os animais vêm de circo, vêm de outras situações de cativeira também. E de zoológico, e precisam no santuário ou no zoológico de um cuidado diferenciado. Precisam, gente, eu acho que a gente tem muita coisa para discutir. A gente precisa sair, Vânia, e bater um papo. Foi um debate ótimo, foi um debate produtivo. Eu vou abrir um espaço para cada uma se despedir. Cláudia, muito obrigada pela presença. Foi uma honra ter você aqui. Em primeiro lugar, eu agradeço essa oportunidade. Eu adoro conversar, eu adoro bater papo. Somos pessoas apaixonadas, Vânia. Eu acho que o que nos une é a nossa paixão pelos animais. Eu acho que isso, assim, tanto você quanto eu temos. Eu acredito firmemente que os zoológicos têm um papel a cumprir na sociedade brasileira. Eu, como atual presidente da Associação de Zoológicos do Brasil, estou trabalhando para isso. Inclusive, hoje, nós somos parceiros do governo, né, através de um acordo com o ICMBio, para gerenciar os programas de conservação de 25 espécies ameaçadas. E um dos nossos focos, tivemos um encontro de educação no mês passado, é que os programas de educação foquem nessas 25 espécies, justamente para as pessoas chegarem na mata e não acharem que elas vão achar um leão, mas saber que elas podem achar uma onça parda, que elas podem achar um macaco prego, que elas vão achar um bugio. Então, eu agradeço essa oportunidade e espero ter outras oportunidades de conversar com você, Vânia. Muito obrigada. Vânia, muito obrigada também pela disponibilidade de vir aqui hoje. Olha, acho que a gente tem mais coisas em comuns, porque nós duas somos médicas veterinárias formadas em excelentes escolas. O que eu vejo, na verdade, é que as nossas posições são diferentes, porque eu entendo que eu posso fazer isso e faço isso. Eu mostro esses animais, sempre que possível, na natureza para eles. E os que eu não mostro, eu explico o motivo por eles não estarem ali. Não quero dizer com isso que não existe um respeito por bom trabalho, mas eu acho que nós mudamos, a sociedade mudou, e admitir que nós vamos cada vez mais encarcerar animais para preservá-los não é mais possível e ético na sociedade do século XXI. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que o assunto de hoje tenha sido interessante para você, ouvinte. Muito obrigada pela audiência e ficamos por aqui. Até logo. Que bacana! Espero que tenham gostado deste Rádio Debate. Discutir ideias no rádio sempre é bom. Assim, eis mais um programa interessante feito pelos alunos do jornalismo da USP. Ficamos por aqui. Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio. A edição final deste programa foi feita por Felipe Parra. Vocês ouviram um programa radiofônico desenvolvido na disciplina Projetos em Rádio, da turma do 6º semestre matutino do curso de jornalismo do CJE ECA USP. Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. O professor responsável pela disciplina é o professor Dr. Luiz Fernando Santoro. O professor ministrante é o professor Dr. Rafael Duarte Oliveira Venâncio, pós-doutorando do CTR-ECA USP, Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. O monitor do Programa de Aperfeiçoamento e Ensino é o professor mestre Felipe Parra, doutorando do PPG-Com ECA USP, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.
A coordenação geral dos programas Universidade 93.7 é do professor Dr. Luciano Maluli. É isso. Muito obrigado pela sua audiência e por prestigiar nossos alunos. Até a próxima. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.